Olá, temos connosco o João Paulo Miranda Maria, que é o realizador do Casa de Antiguidades. É o filme de abertura do Curtas de 2020, mas também terá outros filmes em exibição na secção da Curta à Longa, filmes que já foram exibidos em edições anteriores, como o Command Action, A Moça que Dançou com o Diabo e o Menina Esfremecida. Olá, João, bem-vindo. Eu queria começar por perguntar-te como é que surgiu a ideia para o Casa de Antiguidades e como é que surgiu esta oportunidade para a tua primeira longa-metragem? Olá, muito obrigado pelo convite, né, pela participação. É uma honra passar os meus filmes aí no em Vila do Conde. Para mim é um lugar especial, muito importante na minha história. E o filme O Casa de Antiguidades, meu primeiro longa-metragem, é um filme que começou já desde 2015, quando eu ainda tinha acabado de fazer o primeiro curta, o Command Action, né? E eu estava escrevendo aí uma história sobre um homem que vinha do norte do Brasil, um homem velho que vinha do norte para trabalhar no sul. E lá no sul, numa comunidade muito conservadora, de origem austríaca, e ele vai lá para terminar a sua vida, né, trabalhando numa fábrica de leite, né, uma grande leiteria, né, e ali ele acaba tendo todo um conflito com os moradores locais, com toda uma xenofobia, preconceitos, todo um conflito com esse lugar tradicional e ultraconservador na história, né? E, e muito disso tem a ver com o meu passado, com a minha história, porque eu vim do interior de São Paulo, mais da região sudeste do Brasil, e que também é um lugar muito católico, né, religioso, tradicional e conservador. Então, são feridas, digamos assim, de família, amigos, histórias que eu convivi vendo e que eu. Então, para mim era muito importante falar sobre esse filme. Como estavas a dizer, o filme tem no centro uma personagem, o Cristóvão, que é um idoso negro que emigrou do interior em busca de melhores condições de vida para o sul. Mas encontramos-lo num momento em que tudo parece que vai piorar, ou seja, uh, começa por ver o salário reduzido logo no início da história, há uns rapazes que torturam o seu cão, tudo começa a desmoronar-se à sua volta. E esta intolerância e preconceitos de que ele é alvo e a impunidade que vemos à sua volta, o racismo, podemos estabelecer uma comparação com o Brasil atual e ver o filme como uma espécie de comentário político, social sobre o Brasil atual. Sim, com certeza. É um filme bastante político e que faz um recorte ao que estamos vivendo hoje em dia. O filme tem todo um ar assim, até antigo, né? Até pelo nome Casa de Antiguidades. Então, você não vai ver personagens com tecnologia, com TVs modernas ou celulares. É uma cara dos anos 70, que justamente a década de 70, né, o momento da nossa ditadura, né, a ditadura brasileira. Então, é aquele momento de opressão, então o filme traz isso. Mas o filme não é dito que acontece nos anos 70, é acontecendo nos dias de hoje, mas tem toda uma atmosfera antiga, toda uma atmosfera passada, antiquada, né? Então, tem tudo a ver com o que nós vemos hoje em dia, com toda essa intolerância, e não é de hoje em dia que nós temos esse conflito entre o norte, que é mais pobre, de origem indígena e africana, com um sul mais rico, de origem europeia, né, italiana ou portuguesa, alemã. Então, acaba tendo esse conflito, né? Então não é de hoje em dia esse conflito, mas hoje com esse governo atual, esses conservadores, a gente diz assim, né? Esses monstros que estavam no armário escondidos estão tendo agora oportunidades para subir no púlpito e falarem de suas ideias antiquadas, né? Sim, é interessante porque o filme realmente é difícil de situar no tempo. No início até parece quase algo de ficção científica, com aqueles fatos de laboratório meio 2001, Odisseia no Espaço, e depois já aquela comunidade austríaca que acho que não conhecia, não é? Mas depois também
parece ser no passado por causa dos valores que dominam aquela sociedade. Esta ideia de olhar para o passado, de olhar para o presente através do passado, ou seja, tentar pensar no futuro olhando para a história, é algo que te interessa explorar como cineasta? Sim, sim. E eu vejo assim, em vários sentidos, não apenas pelo conteúdo, história, mas também pela forma, pelo próprio formato em si. Eu vejo que é um momento de um retorno de um cinema de autor, um cinema de risco, principalmente na linguagem, formato, e que então, mesmo com a ficção científica do início, é uma coisa meio retrô, né? Uma coisa meio antiga, é um futuro meio antigo. Então é como se a gente estivesse andando para trás, né, ao invés para frente. Então isso está no filme de várias maneiras, de várias formas, e também, é claro, o próprio personagem, através dessa casa de antiguidade, essa casa, né, da memória, essa casa abandonada que ele encontra no filme, ele vai indo cada vez mais para trás nessa busca da origem dele, né, desse passado remoto dele, de várias origens. E aí isso vai cada vez mais longe, né? Sim, era uma das coisas que eu te queria perguntar. Se podes falar um bocado sobre o simbolismo daquela casa que o Cristóvão encontra como a casa das antiguidades, das memórias, não é? Como um motor para a narração, para avançar a história. Sim. Primeiro, uma informação que é quase uma curiosidade, né, digamos assim, né, que aquela casa é uma casa real daquela região, né, não foi algo construído para o filme, mas é algo que existe de fato. E aquela região, aquela cidade especificamente, ela foi fundada nos anos 40 pelos austríacos que fugiram, né, da Segunda Guerra Mundial, e vários deles faziam parte do grupo nazista, né? Por exemplo, essa casa em si foi construída por um ex-nazista, né, que era ex-policial nazista já falecido, e a família que contou toda a história e tal. Mas são histórias ignoradas, mas a gente sente, né, quase que pressente ali uma coisa. Não é a casa dele, mas é uma casa ali abandonada, com várias dores, marcas do tempo, onde as pessoas jogam lixo, onde despejam, é o lugar onde coisas erradas, que não são aceitas pela sociedade, são jogadas ali, e principalmente a história, o passado do próprio protagonista. Então, ele encontra lá elementos que ligam seu passado, como se fosse a memória dele, como se fosse ele mesmo, um espelho dele mesmo, essa casa que tem cicatrizes, várias marcas, várias dores, né, vários pensamentos ruins, várias coisas que foram jogadas ali como uma lixeira, né, e que depois aquilo ele vai ter que reencontrar no meio daquele lixo, naquela escuridão, ele vai ter que reencontrar a si mesmo, né? Sim, e por falar em marcas do passado e dores, né, podes falar um bocado sobre a participação no filme do grande ator que é o António Pitanga, com alguém ligado ao cinema novo, ao primeiro filme do Glauber Rocha, ao único filme brasileiro a conquistar uma Palma de Ouro em Cannes, e é alguém que carrega consigo uma história de várias décadas. Como é que chegaste a ele para o papel principal e como é que foi a experiência de trabalhar com ele? Sim, em primeiro lugar, quando eu escrevi esse roteiro desde 2015, eu nunca em nenhum momento descrevi o personagem Cristóvão como se fosse um homem negro, por exemplo. Eu falava que era um brasileiro rústico, com marcas da história em si, e que vinha do norte, né? Então, tanto que quando eu falei para os produtores, foi uma grande surpresa, porque primeiro ninguém imaginava que seria um homem negro, e menos ainda que fosse alguém com mais de 80 anos. Ele tem 81 anos. Então, e uma geração mais recente, né, mais nova e tal, que está mais acostumada com as telenovelas, né, no Brasil, só lembra do Pitanga como se fosse o pai da Camila, que é muito famosa atriz das telenovelas. Então, até para mim foi um desafio, porque para mim ele é um ícone, né, e para muitos cineastas, né, para a história do cinema brasileiro, ele é o grande ícone, aonde ele fez parte, né, do cinema novo, ele fez parte de vários filmes, né, ele fez parte também do primeiro longa também, do Glauber Rocha,
e ele está fazendo parte do primeiro longa que eu fiz. Então é uma coisa muito simbólica, uma grande responsabilidade para mim. E então, para mim, ele traz muito além, ele traz essas marcas do tempo. Quando eu falo marcas do tempo, estão impressas ali as marcas nele da história do cinema brasileiro, né? A história da cultura brasileira. Então eu trouxe ele por outros propósitos, não apenas por uma questão de um corpo, não é um corpo apenas um homem negro velho, não é isso, é uma coisa muito além, que é uma força, uma energia, né, ancestral que ele carrega em si com essa história do cinema brasileiro. Então eu falava muito para ele que eu precisava que ele trouxesse o sangue nos olhos, que eu pudesse ver a alma dele, é uma força, uma vibração, e ele veio com o peito aberto, né? Ele veio aberto aos riscos, aberto a fazer algo que quase ridículo, assim, porque para mim a arte ela sempre está próxima de um ridículo, de um grotesco, porque é ali onde a gente não tem medo, eu acho que se expõe a fragilidade e uma sinceridade, uma realidade muito grande e profunda. E o Pitanga trouxe isso ao filme, e ele veio com toda a coragem, sem medo, e realmente ousando. Ele estava todos os dias de filmagem. Foi realmente pesado, e ele realmente aguentou e foi muito firme. As pessoas, principalmente no Brasil, vão se surpreender muito, que nunca imaginariam essa força que ele teria ainda hoje. Sim, sim, sem dúvida. Na participação do António Pitanga, mas também em vários temas retratados e até em algumas opções estilísticas, como tu falaste há bocado, naquele meio retro entre o passado e o futuro, há aqui uma homenagem ou um recuperar de um legado de cinema de autor brasileiro que foi muito importante na década de 60 por enfrentar as questões políticas no seu país. Tu achas que esta também é uma altura em que esse tipo de cinema quase de intervenção também é urgente, também é importante manifestar culturalmente uma oposição, ou pelo menos algo em relação ao estado atual do Brasil? Sim, com certeza. Esse é um momento e que nós não podemos ignorar. Eu acho que o cinema não pode, principalmente o cinema brasileiro, se imaginar ou se ver como um mero entretenimento nos dias de hoje. Então, infelizmente, não é isso. Então, ou seja, a gente tem que usar todas as nossas ferramentas como armas mesmo de mudança, de renovação. E eu acho que não é só o Brasil, mas eu acho que até com toda essa crise sanitária, o mundo todo está aclamando, pedindo, gritando para mudanças, para uma renovação. E eu vejo que é uma grande oportunidade pós toda essa crise a gente pensar qual cinema que nós queremos amanhã. Qual é o cinema para realmente responder vários valores? Eu acho que essa questão de política, essa questão social, talvez era uma questão muito mais forte para os autores e cineastas na década de 60 do que talvez para alguns, assim, uma boa parte nos dias de hoje. E eu vejo que nós temos que retomar esse valor. Os cineastas de hoje em dia, principalmente a nova geração, ela tem que retomar, ela tem que trazer isso em pauta. Eu não consigo imaginar a mim mesmo ignorando a realidade e a sociedade ao fazer um próximo projeto. Precisa realmente estar dialogando, precisa estar sentindo, né? Nós artistas sentimos, e então não dá para ignorar isso. Com certeza o meu cinema é em prol dessa causa social e política. Sim, eu tinha aqui uma frase tua, uma citação que acho que até foi da última vez que estiveste em Vila do Conde, sobre cinema caipira, que era algo que eu não conhecia. Tu disseste que o mais importante para o cinema caipira não é contar histórias, mas absorver em si a história de uma cultura a partir de uma estética própria. Podes falar um bocado sobre isso, sobre o que é o cinema caipira e a importância que tem para ti? Sim. No Brasil, esse termo caipira, né, ele é muito visto de uma maneira pejorativa, né, de uma maneira negativa, porque quando nós chamamos alguém, né, no interior, lá, né, de onde eu venho, de caipira, é como se colocasse um adjetivo, como cafona, ridículo, fora de um contexto, né? E justamente para mim o que mais me interessa é esse caipira, é esse que está fora da moda, fora de um bom gosto convencional, comum.
para mim, o que acontece ali, quando eu abro a janela e vejo a esquina, vejo ali as pessoas, aquilo me interessa muito, é muito importante. E muitas vezes as pessoas, até por causa do cinema americano, às vezes até também por um bom gosto de um cinema europeu, fica imaginando, por exemplo, fazer um filme mais a Bergman, ou né, um filme mais americano, e esquece de olhar em volta. Então, ou seja, esquece de incorporar isso, né, no cinema. Eu vejo que quando eu abro a minha câmera, eu abro, né, ligo a câmera, eu preciso incorporar os outros que estão ao meu redor e, ao mesmo tempo, a mim mesmo. Então, ou seja, a construção minha foi tudo totalmente lapidada, influenciada por essa realidade. Então, eu não posso achar que ela não é bonita, não é esteticamente interessante, eu sinto ela. Então, quando eu falo cinema caipira, é esse olhar sobre o suposto torto, o suposto fora de uma moda, que para mim é de onde partem os grandes heróis, é de onde parte dessa simplicidade algo dramático e algo até épico, e que atinge um lado até universal. Por exemplo, um artista, um escritor brasileiro que eu admiro muito, né, que é o João Guimarães Rosa, e que é do interior de Minas Gerais, né, ele é um escritor que renovou toda uma linguagem escrita, ou seja, trazendo um lado da informalidade, e ele criava nos seus textos algo que ia além de uma compreensão racional, e sim, ele trazia elementos que iam, às vezes, até pelo jeito que você lia, pela questão sonora, e você percebia o significado pelo som que você lia ali em português, e de uma maneira misturada, algo formal, mas trazendo um informal do povo. Então, ali você começa a criar, pela linguagem, uma maneira de tocar a alma. A alma, no caso dele, era a alma do sertanejo. Então eu vejo que, no meu caso, essa alma também do caipira, que vem também desse sertão, do interior. Sim. Hum, tu tens já uma longa relação com o Curtas Vila do Conde, que já exibiu várias das tuas curtas-metragens aqui e agora vamos exibir a tua primeira longa-metragem. Como é que vês a importância de festivais de cinema, em particular com um foco em curtas-metragens na divulgação de novos talentos e a tua própria história com o Curtas? Se podes falar um Oh. bocado sobre isso. Então, para mim, assim, os festivais, né, e principalmente os de curta-metragem, especialmente, são festivais assim que eles vão revelar esses talentos, porque eu vejo assim, o curta-metragem ele tem uma possibilidade de liberdade, né? Para mim é muito esse termo liberdade muito maior do que os longas. Porque nos longas-metragens há uma grande dependência de recursos, né, de determinadas estratégias, parceiros e tal, e isso acaba, de alguma maneira, não que, digamos, limitando, mas ela não dá um espaço para você ficar errando ou testando coisas. E o curta-metragem é um momento de uma liberdade total, onde que as pessoas não, os realizadores não devem, né, ter medo. E então, para mim, assim, é de onde realmente eu fui amadurecendo esse meu olhar para poder realmente estar pronto para fazer um longa-metragem. E então, para mim, os festivais de curtas-metragens é importantíssimo por revelar esses olhares ousados, arriscados, né? Então, isso para mim é muito importante. E em Vila do Conde é um festival muito especial, porque é um festival onde eu passei os meus 3 curtas-metragens, e aonde eu pude, né, realmente sentir toda essa relação da cinefilia, com contato com o público, de discussões, conversas com outros realizadores. Então, realmente é um festival muito importante para mim, que está na minha história, no meu coração, porque é onde passou meus 3 filmes. Assim. Então, realmente é muito especial voltar agora, para justamente mostrar o meu primeiro longa e conversar muito sobre essa trajetória toda, poder compartilhar e conversar aí com o público. Sim, sem dúvida. Para terminar, queria só perguntar, tu estás agora a estrear exatamente a tua primeira longa, mas tens algum projeto neste momento que estejas a trabalhar ou a desenvolver? Sim, sim, estou já começando a escrever o meu próximo longa-metragem.
É um projeto que vai se passar na floresta amazônica, na Amazônia, e que aí é um projeto também de coprodução com a França e o Brasil, e eu estou começando a escrever, né? Então ainda não tem previsão de quando, né, que vamos estar filmando, mas estou ainda escrevendo o roteiro. Estou, na verdade, no início do roteiro, né? Muito bem. Muito obrigado pelo teu tempo, João. Muito obrigado pela entrevista e uma, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Um grande prazer, então. Até breve. Até breve. Obrigado. Obrigado.